Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: como as epístolas paulinas nos instruem; 2. Como as epístolas gerais nos formam; e 3. As epístolas continuam a falar. Nosso texto áureo se encontra em João, 2 de João, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho, sejam convosco na verdade e amor. Deixa eu só regular a telinha aqui para mim. A verdade prática diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. E a nossa palavra-chave dessa lição é epístola. A palavra epístola, ela significa... Epístola é uma carta, só que não é uma carta comum como nós utilizávamos antigamente, né? Hoje nem utiliza mais isso. Hoje a carta é eletrônica, é e-mail. E também até isso está ficando fora de moda, porque já tem WhatsApp. Então carta, mas é uma carta universal. Ela é algo que foi... Então epístola é cada uma das cartas que foram escritas pelos apóstolos com destinatário certo. Porém, ela tem um intuito profético também, ou seja, ela tinha um destinatário, mas também era universal, era para todas as igrejas, para todas as pessoas, para todos os povos, até os nossos dias atuais e até futuramente, até quando Jesus arrebatar a sua igreja. Então ela tem um intuito também profético, ou seja, ela serve para nós também na atualidade, tá ok? Servia para eles lá e serve para nós na atualidade, e para os que virão depois de nós também vai continuar servindo. Primeiro tópico: como as epístolas paulinas nos instruem. A palavra instruir, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é transmitir conhecimento, diz que é educar e também que é informar. Então as epístolas, é uma pergunta ou é uma afirmação, não tem nenhum ponto aqui, não dá pra gente saber, mas se fosse uma pergunta: como as epístolas paulinas nos instruem, ou como elas nos educam, como elas nos informam, como elas nos transmitem conhecimento? Primeiro, instruções salvíficas. A palavra salvífica vem de salvar, de salvação, que significa que salvam e que oferecem salvação. Então Romanos 3:23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído também significa que foi retirado ou afastado de alguma ocupação, de um ofício ou de uma função. Também significa demitido, olha só que perigo, hein? Desprovido ou privado de alguma coisa. Então, se eu utilizar essa palavra, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, desprovidos, privados estamos da glória de Deus, fomos demitidos da glória de Deus. Já imaginou? Dentro de uma empresa, a gente entra, tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário para almoçar, tomar café e assim por diante. Eu passo meu crachá, passo na roleta, ou me apresento, ou de alguma forma eu consigo entrar na empresa e sair. Eu tenho acesso, de certa forma eu tenho um livre acesso dentro da empresa. Quando eu sou demitido, eu não tenho mais acesso à empresa. Eu não posso mais entrar a hora que eu quiser. Eu não posso mais entrar nem a hora que... só a hora que alguém me autorizar para eu poder entrar novamente lá. E olha lá, e não tem condições. Então pensa bem, você já pensou se nós fomos demitidos da glória de Deus? Olha o perigo, olha o problema. Não, você está demitido, ou seja, você não tem mais direito, você não tem mais acesso à glória de Deus na sua vida. Isso é um problema. Então todos nós pecamos e fomos demitidos, fomos separados da glória de Deus. Então nós precisamos dessas instruções para a nossa salvação, para retornarmos ao Senhor e para poder ser salvos. Porque se nós pecamos, se nós continuarmos em pecado, nós vamos continuar afastados da glória de Deus. Agora, se nós retornarmos do pecado para o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Aí essa glória é restaurada novamente na nossa vida. O que significa pecado? Pecado significa desobediência, pecado significa errar o alvo. Mas desobediência a quê? Desobediência a qualquer norma, a qualquer preceito. Também significa falta, também significa erro. E o principal que nós gostamos de utilizar é isso aqui, né? Errar o alvo. Então você tem um alvo para acertar. Quando você erra o alvo, você está pecando. E que mais é pecado? Pecado, além de fazer coisas erradas, deixar de fazer as coisas certas. Tiago diz isso daí, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E também glória. O que significa glória? Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Ainda estamos explicando o versículo, não é isso? Então falamos sobre o pecado, falamos sobre estar destituídos. Agora vamos falar também sobre a glória. Que glória? Glória de Deus. Então o que é glória? Glória, no hebraico, significa kabod.
Não é Shekinah. Shekinah é outra coisa, tá bom? Não vou entrar no mérito da questão agora, mas é outra coisa, não é Shekinah. Glória é Kabod. Aonde que está isso, Valdecir? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, vai estar dizendo, que é quando ele diz assim que foi-se a glória. Quer dar uma lida aqui para você ver? E chamou o menino Icabode. Icabode é a nossa tradução aportuguesada, mas é Kabod. Kabod. I significa de não, no nosso idioma significa de não. Então, não glória. Icabod, se eu colocasse um I aqui, ó, Icabod, não glória. Aqui é glória, o I ficaria não glória, ou seja, sem glória. E chamou o menino Icabod, dizendo, de Israel se foi a glória. Entendeu? Porque a arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Isso foi um fato que aconteceu. Os dois filhos de Eli era o sumo sacerdote na época, Samuel ainda era pequeno, ainda era novinho, e os dois filhos de Eli foram para a guerra, levaram a arca para a guerra, e a arca foi tomada pelos filisteus. Estou resumindo bastante aqui, tá? A arca foi levada pelos filisteus, os dois filhos de Eli foram mortos, a mulher de Finéias, que era um dos filhos de Eli, estava grávida, aliás, o próprio pai, Eli estava, quando ele recebeu notícia, ele caiu da cadeira e morreu também. E aí a sua nora, ou a esposa de Finéias, que recebeu a notícia que o marido tinha sido morto, que o sogro tinha morrido e que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, e ela estava grávida, ela já entrou em trabalho de parto naquele momento, e ela também colocou o nome da criança de Icabod, ou seja, foi-se a glória. E que mais aqui? O que significa glória? Fama que uma pessoa obtém, fama que uma pessoa obtém através de quê? Isso aqui está tudo no dicionário da língua portuguesa, tá? Dicionário comum aí. Através de feitos heróicos, através de grandes obras e através de extraordinárias qualidades. Então, glória, segundo o dicionário, é isso aqui, ó. Feitos heróicos. Deus ele tem feito coisas heróicas, ele tem trazido a salvação. E o herói que nós conhecemos de desenho animado, de história em quadrinhos, o herói que ele faz? Ele traz salvação, ele socorre as pessoas, ele salva as pessoas. Não foi isso que Deus fez por nós? Então ele merece toda a glória dele. Grandes obras, grandes coisas o Senhor tem feito. Olha só, não é isso? Então, não é o Senhor que faz isso por nós? Então a glória é dele também. E também extraordinárias qualidades. Existem qualidades que só pertencem a Deus. Então ele é o único digno de toda a glória. Então glória, na sua expressão geral, ela pertence somente a Deus. Agora Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, peraí, eu estava destituído da glória de Deus, porque eu pequei, eu estava destituído da glória de Deus, e agora, como que eu faço para retornar a isso? Paulo escreveu aos Romanos dizendo aqui, eu preciso confessar com a minha boca o Senhor Jesus, e no meu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, eu posso ser salvo, eu posso retornar à glória de Deus. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, isso daqui é a instrução para ser salvo, como diz o nosso primeiro subtópico. O segundo subtópico diz assim, instruções a respeito de Cristo. Efésios 1, 22 e 23 vai dizer assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo, ele é o cabeça, e a igreja, ela é o corpo. Então o corpo obedece à cabeça. O que a cabeça manda, o corpo faz. Na verdade, o corpo só faz aquilo que a cabeça quer. O corpo só vai onde a cabeça manda. Então, se Cristo é o cabeça e a igreja, que somos nós, somos o corpo, nós temos que obedecer exatamente o que a cabeça quer. O que a cabeça manda, nós temos que obedecer. Colossenses 3, versículos de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em resumo, Cristo é suficiência para todos. Não tem Cristo e mais alguma coisa.
Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Só Cristo. Então as pessoas têm assim, não, você tem que aceitar Cristo, mas você precisa guardar a lei de Moisés. Você tem que aceitar Cristo, mas você precisa guardar os 10 mandamentos. Você tem que aceitar Cristo e guardar o sábado. Você precisa aceitar Cristo e mais alguma coisa. Não, negativo. Cristo é suficiente para sermos salvos. Cristo é suficiente para retornarmos a Deus. Só Ele e mais nada. Só através do nome dEle nós podemos ser salvos. Então não existe outra coisa juntamente com Ele. É só Ele e nada mais. E o terceiro subtópico diz assim: instruções sobre as últimas coisas. Lembrando que nós estamos falando sobre as epístolas. Então as epístolas elas trazem informações sobre salvação, informações sobre Cristo, informações sobre as últimas coisas. 1 aos Tessalonicenses 4:17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, antes de Jesus voltar em glória, vai haver um arrebatamento. O que é arrebatamento? As pessoas que estão aguardando o Senhor Jesus, que são fiéis a Ele, que são tementes a Ele, e de todas as igrejas, de todos os lugares do mundo, vão ser arrebatados. Quando chegar esse dia, essas pessoas serão arrebatadas, serão arrancadas daqui da terra e serão, as que estiverem vivas serão transformadas num piscar de olhos, as que estiverem mortas vão ressuscitar e vão voltar, e vão também, e todos nós, os que estivermos vivos e os que morreram, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então vai haver um arrebatamento, e quem vai participar dele é a igreja de Cristo. Não é a Assembleia de Deus, não é Deus é amor, não é congregação cristã, não é universal, não é católica, não, são pessoas tementes a Deus, pessoas que aceitaram a Cristo, que receberam a Cristo, que confessaram a Ele e aceitaram Ele no seu coração, reconhecem o seu sacrifício, reconhecem que Ele pagou a dívida que nós devíamos. Nós somos pecadores, nós merecemos morrer. Cristo veio, morreu no nosso lugar. Então quando nós aceitamos a Ele, a sua morte paga o preço pela nossa vida. Daqui a pouquinho vai entrar a justificação ali, santificação, nós vamos entender um pouquinho melhor, tá bom? Que mais? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus já nos santificou, já pagou o preço. O que nós precisamos fazer agora? Conservar, manter até o fim, dar manutenção, tá ok? Porque a santificação nós já recebemos, e recebemos de graça, porque Ele pagou o preço por nós. Também 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 10 a 13. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O que Paulo está falando aqui? Ele está dando instruções. Enquanto Cristo não vem, ele está dando instruções para a igreja. Então, não é só para Tessalônica. Lembra que a gente falou no começo da epístola? Ele mandou a carta para os Tessalonicenses, porém, ela era lida em todas as igrejas e ela serve para nós nos dias atuais, mesmo também para as pessoas que virão depois de nós. Então, ele está dizendo assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que mais que ele diz? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Ou seja, não é para fazer isso. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Então, trabalhe para você poder se sustentar, pelo menos a você próprio. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha outro conselho que ele dá: não vos canseis de fazer o bem. Então, pensa bem, às vezes a gente se cansa de fazer o bem. Por quê? Porque nós muitas vezes somos mal interpretados, porque nós recebemos o mal em troca algumas vezes, alguns acham que a gente quer aparecer. Então esse tipo de coisa vai cansando, vai minando nossa força, nossa energia. Mas o alerta que Paulo dá é: não se canse, continue fazendo bem até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até o arrebatamento da igreja. Não se canse, continue fazendo bem. Ainda que tenha todas essas intempéries, todas essas dificuldades, todos esses problemas, não deixe de fazer o bem. Quarto subtópico: instruções pastorais e pessoais, dentro das epístolas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Peraí, outra doutrina? Deve estar aqui. Outra doutrina, um falso ensino. Qualquer coisa
que é fora da Bíblia Sagrada, ou que você diz que está escrito, mas não está escrito, é heresia. Então, um falso ensino, outra doutrina, outra coisa que eu digo que está na Bíblia, mas não está, heresia. Heresia. Ok? Então, Paulo está advertindo aqui. Eu roguei para você quando eu parti da Macedônia. Fica aqui, insiste e fala para essas pessoas, para eles não ensinarem outra doutrina, para eles não falarem outras coisas, para eles não ficarem falando besteira, porque é heresia, são falsos ensinos, são coisas que não são bíblicas. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em vista das heresias, dos falsos ensinos que estavam acontecendo desde o período de Paulo, imagine, 2000 anos depois, nos dias atuais, se lá já estava acontecendo, imagina hoje, né? Então, em vista dessas heresias, em vista desses falsos ensinos, Paulo ensina que nós temos que ser aprovados por Deus, dentro do versículo 2 Timóteo 2,15, nós precisamos ser aprovados por Deus, precisamos ser aprovados e ainda tem que ser por Deus, não é só pelos homens não, tá bom? Porque muita gente é aprovado pelo homem, mas não é aprovado por Deus. Então, aprovados por Deus, nós temos que não ter do que se envergonhar. Não é não se envergonhar, é não ter do que se envergonhar. Então, qualquer coisa que eu faça que eu possa ser envergonhado, alguém possa apontar o dedo para mim e me acusar, isso não pode acontecer na minha vida. Não pode ter do que se envergonhar. A pessoa, o servo de Deus, não pode ter isso na sua vida. E ele tem que manejar bem a Bíblia, manejar bem a palavra de Deus, tem que ser apto para isso. E o que mais tem aqui? Tito capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável. Fala o que convém. Fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Doutrina saudável, doutrina da palavra de Deus. Ensino da palavra de Deus. Tudo que contém aqui dentro da Bíblia Sagrada é doutrina saudável. Fora disso já são costumes, já são preceitos, já são coisas de homens, já são coisas que não são doutrinas. E também Filemão, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, o foco aqui da mensagem de Filemão é o perdão. É o pecador arrependido, ele deve ser recebido não como servo, mas como irmão. Ele era servo, ele fugiu, Paulo pregou para ele, ele se converteu, ele retornou para o seu senhor, e Paulo está dizendo para o senhor dele, assim, para Filemão, que é o senhor desse escravo, recebe ele como irmão, não mais como servo. Então, a partir de agora, ele vai ser seu irmão, e ele vai ser muito mais útil para você agora do que era antes. O resumo desse tópico diz assim: as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e nos trazem instruções pastorais e também instruções pessoais. Segundo tópico, como as epístolas gerais nos formam. Primeiro, as epístolas de Pedro. Então, 1 de Pedro, ela fala sobre o sofrimento cristão. Está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ela também ensina que as provações fortalecem a fé. 1 de Pedro 1, 7. Ela também ensina que é preciso se santificar. 1 de Pedro 1 e 15. Também ela diz que nós temos que suportar os agravos. 1 de Pedro 2 e 19. E ela diz também que nós temos que nos alegrar nas aflições. Paulo também disse isso, né? Mas o Pedro também fala, 1 de Pedro 4 e 13. E na segunda epístola de Pedro, a mensagem ela faz alerta dos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Então as pessoas negam que Jesus Cristo é Deus. Pedro está combatendo esse falso ensino, essa heresia, e também que a segunda vinda de Cristo é falsa. Pedro também vai contra essa outra heresia. Então está lá em 2 de Pedro 2,1 e também 3 e 4. E também ele contesta as heresias e ele confirma que Jesus realmente é o Filho de Deus e que vai vir arrebatar a sua igreja. E também anima as pessoas a manter-se puras, manter-se imaculadas, até que ele venha buscar a sua igreja. 2 de Pedro 3 e 14. Segundo subtópico, as epístolas de João. Então, 1 de João, ela adverte sobre o falso ensino, que negava a encarnação de Cristo. Olha só, lá negava a divindade. Aqui em João, ele tá combatendo a heresia de que Cristo encarnou.
Cristo encarnou e as pessoas estavam dizendo que isso não aconteceu. Então ele combate isso daqui, 1 João 1:1, 4, capítulo 4, versículos 2 e 3. E também outras heresias gnósticas, está em 1 João capítulo 5, do 13 até o 21. Ele também explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. Aí em 2 de João, as heresias do docentismo, do gnosticismo, são novamente refutadas. Então, na primeira carta ele já refutou essas heresias, agora na segunda ele continua da mesma forma. Também a igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo é a palavra de Deus. Doutrina de Cristo é tudo que é objeto de ensino da palavra de Deus é doutrina de Cristo. Usar a sabedoria ao receber as pessoas em casa. E também a terceira de João destaca a fidelidade de Gaio, de Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Então, por fim, João adverte: não sigas o mal, mas o bem. Então é a terceira de João, capítulo 1, versículo de número 11. E as outras epístolas, que são Hebreus, Tiago e Judas. Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, através dos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Então ele falava através dos profetas no Antigo Testamento e hoje ele fala através de Cristo. Hebreus 9:11-12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Cristo, no Antigo Testamento havia o sacrifício de animais para que as pessoas pudessem ter os pecados cobertos. Jesus veio, ofereceu o sacrifício perfeito. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Como sacerdote ele ofereceu e como sacrifício ele foi oferecido. Então ele foi o sacerdote e ele foi o ofertante e ele foi a oferta. Ele foi o sacerdote e ele foi o sacrifício em favor de todos nós. E esse foi o sacrifício perfeito. Depois disso não precisa mais continuar matando animais, porque esse foi o sacrifício perfeito. O Antigo Testamento mostrava o que o Novo Testamento cumpriu. Então o Antigo Testamento é uma sombra, o Novo Testamento é o cumprimento. E Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é o que nós temos que fazer. Tiago 2:26 também diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então marquei aqui fé e obras. Tiago está falando uma coisa, Paulo vai falar outra aqui, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então quem salva? A fé ou as obras? Quem salva é a fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, fé no seu sacrifício, fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus. E as obras? Se eu fizer obras, eu vou ser salvo? Não, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu sou salvo. Tiago vai dizer assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Não tem como. Você vai mostrar que tem fé através das suas obras. As suas obras vão mostrar que você tem fé. E a tua fé é o que vai te levar a ser salvo. E o resumo desse tópico diz que as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Terceiro tópico, as epístolas continuam a falar. Então a doutrina da justificação vai falar da santificação e vai falar da glorificação. Então, o que é justificação? Quando eu devo alguma coisa, vem uma pessoa e paga por aquilo que eu devia, paga a minha conta, ela está me justificando, ela está me tornando justa. Foi o que Cristo fez por nós. Eu no pecado merecia morrer, ele veio e morreu no meu lugar, ele pagou a minha conta, ele pagou a sua conta. Então nós somos justificados por ele, ou seja, nós somos absolvidos do pecado unicamente por quê? Pela fé, simplesmente através da fé. Aí tem os versículos, Romanos 5:1, Gálatas 2:16, Romanos, só que o tempo está curtinho aqui, né? O segundo subtópico diz assim: a doutrina da santificação. O que é santificação? Santificação é diferente de santidade. Eu até coloquei aqui, ó, santidade, santificação. Santificação é o ato de Jesus Cristo, é o preço pago, é o depósito feito no templo em favor de uma pessoa, de um objeto, de um terreno, de uma casa, de alguma coisa. Isso é santificação, é um ato, é um depósito. O que é santidade? Santidade é o efeito. Jesus, quando morreu, ele pagou o preço por nós, ele fez esse depósito, ele nos santificou. Jesus morreu, eu aceito ele, eu sou justificado, automaticamente eu sou santificado. Já sou santificado, não é progressivo, não, é santificado, acabou.
O resultado disso é a santidade. Santidade é uma vida de separação. Agora sim depende de mim para eu poder crescer, para eu poder desenvolver. A santidade, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo com o passar do tempo. A santificação é o ato de Jesus. A santidade é o efeito. Então, a doutrina da santificação, cuidado para não confundir com santidade. Às vezes a gente fala, até pronuncia santificação, mas está querendo dizer santidade. Porque aqui, santificação também diz assim, que o dicionário diz assim, implica uma vida separada do pecado. Então peraí, quem é santificado vai procurar viver separado do pecado. A sua santidade, a partir de agora, vai fazer com que você busque viver separado do pecado. E terceira, a doutrina da glorificação. Então você foi justificado, seu preço foi pago. Aí você foi santificado, porque Cristo também fez o depósito, o seu sangue pagou tudo, toda a nossa dívida, fomos justificados e automaticamente santificados a partir do momento que nós cremos, que nós levantamos a nossa mão, que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aí a glorificação, que é a última etapa da salvação. Então ali é um tripé da salvação: justificação, santificação e glorificação. Que vai acontecer quando? Vai acontecer lá na glória, quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Deixa eu ler um versículo aqui para facilitar. Filipenses 3:21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de Jesus glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Então o significado da glorificação: nós não vamos ter esse corpo físico. Se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós vamos ser transformados. Nosso corpo vai ser um corpo de glória. Valdecir, explica isso. Não sei te explicar. Não tenho como explicar. Vai ser um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Jesus apareceu aqui. Ele comeu com seus discípulos aqui. Porém, ele entrou, a porta estava fechada. Então ele atravessou a porta. Como que explica isso? Eu não tenho como explicar isso. Mas é assim que vai ser o nosso corpo. Da mesma forma que ele é, nós seremos também. E o resumo desse tópico diz assim: a mensagem das epístolas permanece atual. Ela ressalta a justificação, a santificação e a glorificação do crente. Eu vou trocar essa palavra aqui do crente para o cristão, tá bom? Porque cristão é seguidor de Cristo. Crente, como dizem muitos aí, até a Bíblia diz assim, até o diabo é. Então, então as epístolas, a mensagem das epístolas, as epístolas foram escritas lá atrás, no Novo Testamento ainda, mas vamos dizer que há 2000 anos atrás, vamos arredondar esses números aí, e a mensagem delas, ela permanece atual, ou seja, é para os nossos dias. Ela continua falando da justificação. Nós precisamos ser tornados justos, nós precisamos ser julgados e não ser condenados, nós precisamos ser santificados. Então Jesus, ele pagou pela nossa santificação. Quando nós o recebemos, somos santificados. E também a glorificação, que é a última etapa que nós vamos atingir quando estivermos com ele. Quando ele vier arrebatar-nos, nós atingiremos a glorificação. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.